vencer e vencer e vencer novamente. O ser humano. O ser humano, ele quer vencer o tempo todo. Aliás, isso seria um sonho de todas as pessoas. Estar sempre vencendo. Tudo que ele fizer dá certo. Não quer ser contrariado. Não quer ser vencido. Olha, isto é possível? Lógico que é possível. Esse seu desejo aí é possível sim de acontecer. Só que para isto acontecer, você precisa trabalhar em você algumas características. Eu vou falar 5 características que são altamente suficientes, trabalhadas em você, e você pôr isso em prática, você vai vencer. Sabe por quê? Porque essas características foram Deus que escolheu e colocou dentro de alguns seres humanos e fez com que ele vencesse todas as batalhas. Quer um exemplo? Davi. Eu vou listar aqui para o senhor e para a senhora essas características e você vai trabalhar isso em você. Lá no primeiro livro de Samuel, tem essas características quando Deus precisou escolher uma pessoa para governar uma nação. Você gostaria de governar uma nação? Você gostaria de governar muitas pessoas? E ganhar todas as batalhas e lutas da vida? Pois é, isso já foi possível para algumas pessoas. Mas essas características é Deus que nos dá e precisa ser trabalhado em cada um de nós. Olha só, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 18, tem lá uma lista de características. Acompanhem comigo esta tela que eu vou falar uma por uma, os 5 adjetivos que se faz necessário. Olha só, Deus colocou essa característica em Davi, valente e forte. Mas não é valente de braços, de pernas, de músculo. Não! Não é forte de musculatura. Não! Forte de cabeça. Precisa trabalhar a cabeça. Precisa ser desafiado, precisa ser contrariado e conseguir superar. Precisa estar cansado com o corpo físico e o emocional, a cabeça, ser tão forte que não se deixa abater. Ou seja, você quer ser invencível? Imaginemos que seja um conflito dentro do casamento, num relacionamento. E aí a pessoa acha que quem tem a voz mais alta e é mais forte com os braços é quem vai vencer. Não, é quem é mais forte de cabeça, emocionalmente equilibrado, com capacidade de ser contrariado e muitas das vezes ter que se calar. Muitas das vezes você é invejado e também precisa se calar, porque a maior arma é a voz, ou se não, o silêncio. Isso precisa estar latente dentro da nossa cabeça. Você precisa ser forte de cabeça, de racional, de intelecto, para que se torne invencível. Outra característica das pessoas invencíveis: ser homem. Esse homem aqui é ser humano, não são só o público do sexo masculino. Homem de guerra. O que é ser uma pessoa de guerra? É ser uma pessoa competitiva. Competitiva. Olha, o seu filho está se perdendo pelas drogas. Você vai competir com as drogas e vai tirar seu filho de lá. Vai tomar o seu filho de volta. Você está perdendo o seu casamento, você vai competir com a solidão e reconquistar o seu casamento. Você está perdendo o seu emprego porque não agiu dentro das regras da empresa, comece a agir e reconquiste o seu espaço no seu trabalho. Você está prestes a perder uma promoção? Seja o melhor, seja competitivo. Se você for competitivo, for esse homem, essa mulher de guerra, você vai ser invencível. Segundo adjetivo, segunda característica. Poderíamos falar muito mais de cada uma delas, mas para não ficar tão longo, eu também quero falar da terceira característica das pessoas invencíveis. Prudente em palavras. Ora, acabei de falar, muitas das vezes não se precisa falar para vencer, se precisa se calar. Muitas das vezes, a melhor resposta é o silêncio. Pois é, isso é ser uma pessoa prudente. Hora para falar, saber o que falar e muitas das vezes ter que se calar. E quando falar, tenha um parâmetro. Sabe qual que é o parâmetro?
O parâmetro é Deus. Se você agir da mesma forma que Deus agiria se tivesse no seu lugar, você jamais vai errar. E aí sim, você se torna uma pessoa invencível. Começou a entender que óbvio que só um desses adjetivos já seria o suficiente. Imagina os 5 juntos. Você jamais será um perdedor se colocar isso em prática. Guarda isso com você e põe em prática. Olha o 4º adjetivo, gentil de presença. O que é isto? Uma pessoa com capacidade de compreender os outros. Uma pessoa com capacidade de ouvir as pessoas. E aí, óbvio, quem ouve consegue governar melhor, gerir melhor recursos humanos, que são as pessoas. Se você não ouve, trata as pessoas como robô, você não é um bom governante. Você não é um bom rei. Você não é um bom gestor, não é um bom líder. Então tenha gentileza de aspecto para que você seja invencível. Para que você consiga governar pessoas. Para que você tenha grandeza, se faz necessário, a compreensão de quem trabalha com você ou de quem convive com você. Imagina você casado e seu filho estar doente e você é incapaz de compreender isso e socorrê-lo para o médico. Como que seria o seu convívio na Terra? Quase impossível. Se você governa pessoas e é incapaz de observar as leis do país e gerir essas pessoas de acordo com as leis, você seria um governo injusto e óbvio, você seria uma pessoa derrotada. Por último, a última característica, o último adjetivo de um vencedor. O Senhor era com Davi. Ou seja, Deus é com você, senhor e senhora? Você que é uma autoridade, ou não, neste país, ou no mundo, aqui na terra, Deus é com você? Porque para Deus ser conosco, a primeira atitude tem que ser nossa. Nós temos que ser com Deus. Precisamos nos voltar para Deus. Precisamos entender que não somos autossuficientes e dependemos de Deus. Aí sim, você será com Deus, Deus será com você. E como Deus é maior do que nós, as pessoas que têm Deus consigo, elas se tornam invencíveis. Olha só que características maravilhosas. Leia mais sobre isso. Anote a cada uma. Vá lá no primeiro livro de Samuel 16, 18 e trabalhe. Isso pode não ocorrer de um dia para a noite, mas trabalhe essa construção dentro de você. Senhores e senhoras, autoridade de segurança e de justiça no nosso país. Com essas características, você se tornará grande, se tornará vencedor. E olha, isto pode acontecer neste dia 27 de agosto, que você vai estar num templo da Universal, ouvindo características como esta e muito mais, sendo aplaudido pelo nosso público, sendo valorizado, prestigiado, homenageado e também ouvindo palavras com capacidade de agregar valores para que você se torne uma pessoa invencível. Tudo bem? Seja bem-vindo a essa transmissão e agora eu vou lá para Alagoas, eu vou sair de São Paulo e vou para Alagoas com o pastor Sérgio, que também está acompanhado, já vou chamar o tenente-coronel lá do policiamento ambiental, mas antes, pastor Sérgio, seja bem-vindo, boa noite. Quais são as expectativas para esse evento de homenagem valorativa aos integrantes das forças de segurança e os seus familiares nesse dia 27 de agosto, aí no belíssimo estado de Alagoas, as praias mais bonitas desse país? É verdade, pastor Rony. Aqui realmente é uma beleza, né? A natureza em si. E estou aqui com o tenente-coronel Francelino, que cuida dessa área também da natureza, né? A área ambiental. E a nossa expectativa é grande porque realmente nós vamos estar reunindo toda a força de segurança e forças armadas nesse dia 27 para homenagear. E será, como em todo o Brasil, uma homenagem valorativa. Falar com o tenente-coronel, que aí ele sente na pele. Seja muito bem-vindo, coronel Francelino, comanda o policiamento ambiental da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Os senhores sentem na pele quando um integrante de uma força de segurança comete um pequeno erro, e aí vem aquela cruz para os senhores, né? Maculando as mídias, e aí não consegue compreender ou individualizar erros, porque quem errou foi a pessoa e não a instituição. O senhor, como integrante de força de segurança, inclusive comandante, eu acredito que sofre muito com isso. O que representa este evento valorativo diante do público da igreja, diante da sociedade, que são as pessoas, e aí milhões de pessoas nessa data
vão estender as mãos e os seus olhares para valorizar e ver os senhores com outro olhar, o olhar de valorização, compreender que os senhores são os nossos heróis que nos guardam. Qual o valor desse evento para o senhor e também para a Polícia Militar do Estado de Alagoas? Bem-vindo, coronel. Pastor Rony, é com a grande satisfação que estamos participando, né, aqui na Igreja Universal, e essa homenagem valorativa, né, para os policiais militares e todos os profissionais da Força de Segurança é uma grande forma de agradecimento. A palavra homenagem vem do provençal homenatage. A palavra homenagem, ela define retribuição de honra, agradecimento, tornar público com um ato de gratidão, algum favor que foi prestado por alguém, um agradecimento por mérito, uma atividade reconhecida de grande valor. Então, a Igreja Universal, esta já é o 5º ano que a Igreja Universal faz isso com todos os profissionais da área de segurança pública. Então, eu garanto que todos os profissionais, quando chega nesse dia de homenagem, eles se sentem lisonjeados, porque nós trabalhamos, como o senhor bem disse, no limite, né? A gente sempre está ali no limite. Então, somos só um ser humano como qualquer outro cidadão. Temos uma farda que é essa armadura, mas muitas vezes o profissional chega em casa e chega esfacelado, porque ele está no dia a dia, tanto faz na área administrativa como na área operacional. Ele precisa da palavra de Deus. Se o senhor puder permanecer conosco, depois no final dessa transmissão, eu vou pedir que o pastor Sérgio ore por todos nós e pelas forças de segurança, e se o senhor puder permanecer e acompanhar também a nossa oração, fico muito grato. E a primeira transmissão que nós fizemos, há 3 semanas atrás, eu dizia isso que o senhor acabou de falar. Não há como se valorizar as pessoas sem dar publicidade, sem se tornar público. Por isso que a igreja faz com a presença do público da igreja, que é a sociedade, bem como a gente transmite em todos os canais, inclusive na Rede Record de televisão, para que este valor dos senhores se torne público, ok? E agora eu vou sair lá do Nordeste e vou para o sul do país, falar com o pastor Denis, lá de Santa Catarina, que também está conosco, ele é o responsável pelo programa FP lá em Santa Catarina. Seja bem-vindo, pastor Denis. Qual a expectativa aí em Santa Catarina para esse evento grandioso? Olá, pastor Rony, olá a todos que nos assistem. A expectativa aqui é melhor, pastor Rony. Nós temos visitado aí as unidades de força de segurança aqui em Santa Catarina, né? Visitamos aí as Forças Armadas, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica e também as Forças de Segurança Pública, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, Rodoviária Federal, as guardas municipais. E o senhor sabe que vai ser algo inédito que vai acontecer, vai ser muito forte, porque a passada teve muita gente, e a expectativa dessa vez é maior ainda. Então, aqui em Santa Catarina, muitas autoridades confirmaram a sua presença e vai ser algo maravilhoso que vai acontecer no dia 27 de agosto, aqui em Santa Catarina e também em todo o Brasil. Eu tenho a mais absoluta certeza. Aliás, Santa Catarina é um dos estados do Brasil que o programa FP teve início junto com os demais que iniciaram pelo Brasil afora, e eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso, tanto da parte da igreja valorizando os profissionais, como também a parte espiritual, orando por esses profissionais que carecem das nossas orações. Eu tenho dito, inclusive, que são 2 carências. O valor ativo, valorizar o reconhecimento da sociedade, e o espiritual. Quem faz uma atividade de risco, como as forças de segurança, carecem de oração e da proteção de Deus. Inclusive, o pastor Denis de Santa Catarina entrevistou um tenente-coronel do Corpo de Bombeiro, o tenente-coronel Davi, do Corpo de Bombeiro de Santa Catarina. Vamos ouvir o que o tenente-coronel fala também a respeito da importância desse evento para o Corpo de Bombeiro e para as forças de segurança. Acompanhe conosco. Eu estou aqui com o tenente-coronel Davi, ele é comandante aqui do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar na cidade de São José, em Santa Catarina. E hoje eu vim trazer o convite
da valorização, uma homenagem de valorização aos profissionais da segurança, que vai acontecer no dia 27 de agosto, em todas a Universal, aqui em Santa Catarina e do Brasil. O Tenente Coronel Davi, ele comanda não só o 10º Batalhão, mas mais 13 municípios aqui na Grande Florianópolis. E o Tenente Coronel Davi, o comandante aqui do 10º Batalhão, a gente já conhece ele há um bom tempo. E essa homenagem que vai acontecer dia 27, no ano passado, ele esteve presente com a gente, né, nessa homenagem, e hoje eu vim trazer o convite para ele e gostaria que ele falasse um pouquinho dessa homenagem que a gente teve ano passado e também desse convite que viemos fazer para ele hoje aqui e para a sua tropa. Boa tarde, comandante Davi. Vim trazer aqui o convite para o senhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa homenagem, da importância que tem essa homenagem para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e também para todas as forças de segurança. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos. Novamente agradecê-lo por esse convite, por essa homenagem de valorização aos profissionais da segurança. Nós que estivemos com o nosso efetivo no ano passado, naquela oportunidade, um evento que nos deixa com muito orgulho, pois toda homenagem para a gente é muito significativa. Nós que fizemos esse serviço com a sociedade catarinense e que nos deixa de maneira bastante honrosa, né, orgulhosos em receber mais essa homenagem da UFP e da Igreja Universal. Estaremos sim presentes com os nossos bombeiros militares, com os nossos bombeiros comunitários também neste dia que para a gente já entrou no nosso calendário e é de bastante relevância. Então, eu agradeço mais uma vez esse convite do pastor Denis, feito pela Igreja Universal, pela UFP, e pode contar conosco, pode contar com o nosso efetivo, pode contar com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Forte abraço e que Deus abençoe a todos. Olha, muito legal. Seja bem-vindo, senhor, com o Corpo de Bombeiro e as Forças de Segurança. Seja bem-vindo nos nossos templos aí em Santa Catarina, e eu tenho a mais absoluta certeza que será uma data memorável. Memorável porque tem pessoas que já estiveram em outros eventos, tiveram conosco em outras datas e, olha, tiveram as suas vidas transformadas. Aliás, eu vou mostrar uma história de um policial de Santa Catarina, o seu Alexandre do Vale. Ele teve um filho prematuro, ele teve um casamento de conflito, desgastado, quer dizer, estava no limite para jogar a toalha. Mas, um evento como esse, que vai acontecer no dia 27, chegou para ele. Ou seja, uma palavra entrou. E ele teve um filho prematuro, com problema de saúde, a sua saúde restaurada, e o seu casamento mudou da água para o vinho. E hoje ele tem paz. Hoje ele tem dentro de si a presença de Deus, paz no seu casamento, e o seu filho já na fase jovem, restaurado. Essa história é imperdível. Acompanhe conosco. Meu nome é Alexandro Assis do Vale, eu tenho 39 anos de idade, sou policial militar do estado de Santa Catarina há 18 anos. Meu pai é militar aposentado, eu tenho um irmão que também é militar e eu via nele sempre a postura, né, a disciplina, e aí era o meu sonho ser militar. Prestei concurso em 2003, fui aprovado e foi um momento muito feliz para mim ingressar nessa corporação que muito me honra. E em 2003 também foi a época que eu me casei. E logo em seguida
minha esposa também ficou grávida, então foi uma junção ali, né? Foi um momento feliz para mim. Profissão, carreira, casamento, pai, ia ser pai. Mas, como muitas pessoas podem pensar, por trás dessa farda, por trás de um policial, tem sempre um ser humano, um pai, um marido, um trabalhador, que tem dificuldades. E eu comecei a enfrentar minhas dificuldades nessa época. Meu filho nasceu prematuro, nasceu com 1,75 kg. Então foi um momento difícil para mim, um momento que eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu me agarrei no que eu tinha de conhecimento e fui enfrentar com a minha esposa esse problema, esse desafio. Ele ficou 45 dias internado na UTI, né? Foi um momento difícil para mim. Muitas coisas aconteceram, meu casamento estava difícil, nosso relacionamento começou a ficar complicado, né, entre marido e esposa. Eu bebia muito, bebi muito, comecei a beber muito, né? A gente começou a ter muita discussão em casa, muita briga, né? Não ao ponto de se agredir, mas palavras, né? Eu não queria mais estar em casa muito com ela e eu me vi perdido, né? Não tinha chão, eu não tinha... Até que um dia eu encontrei um amigo que me convidou para ir para a igreja. Nesse dia eu aceitei o convite, fui à igreja, né? Participei da reunião e o pastor falou tudo que ele falou na reunião era a minha vida. Problema no casamento, né? Eu tinha, problema com bebida, eu tinha. E a bebida para mim se tornou uma fuga, né? Eu queria sempre buscar resolver os meus problemas da minha maneira, né? E a bebida foi uma fuga para mim. Eu queria realizar os meus sonhos. Apesar de ter casado, eu queria realizar os meus sonhos. Eu queria fazer os meus sonhos, não com a minha esposa. E isso gerava muito conflito. Então, nesse dia, depois que eu saí da reunião, eu comecei a refletir sobre toda a minha vida. Tudo que eu fazia, tudo que... É como se Deus tivesse falado comigo ali e me botado a me enxergar a mim mesmo. De que o que eu estava fazendo com a minha vida. E eu decidi obedecer tudo aquilo que o homem de Deus falou. E foi pouco a pouco, né? Eu fui indo às reuniões, fazendo a corrente, fui sozinho no primeiro momento, né? E comecei a obedecer. E teve um domingo, numa reunião, logo no início, o pastor convidou para quem tem filho, né? Quem tivesse filho com problema de saúde, ou um filho mesmo sem problema de saúde, para levar a igreja para ser consagrado para o Senhor Jesus. E eu conversei com a minha esposa, ela aceitou e a gente foi. Meu filho estava com problema de saúde. E a gente levou ele. Nesse dia, o pastor subiu com todos no altar, ungiu meu filho com óleo, com azeite. E logo na primeira semana a gente já viu diferença no meu filho, né? Hoje meu filho tem 16 anos de idade, ele é 100% saudável, ele não tem problema de saúde nenhum. Ele vem de saúde, graças a Deus. Dessa obediência da minha vida com o Senhor Jesus, de obedecer essa fé, eu comecei a colher frutos, né, no meu casamento, com a minha esposa. Eu tinha feito o convite para ela para a igreja, ela tinha muito medo de ir na igreja, ela não queria ir no início na igreja. Ela não queria, principalmente nas reuniões de sexta-feira, mas eu nunca forcei a barra, eu sempre, né, deixei ela à vontade. Mas eu fui buscando em Deus. E eu sabia que eu tinha que buscar primeiro para mim. Eu tinha que estar bem para poder ajudar a minha família. E foi um período que eu me lancei, eu me entreguei, eu busquei com toda a minha força o Senhor Jesus. Ao primeiro momento eu estava sendo abençoado com a saúde do meu filho, com o meu casamento, mas estava faltando algo em mim, estava faltando algo que era perceptível. E era uma época de
de um jejum de Daniel na igreja, era um propósito que tem na igreja, e eu me lancei com toda a minha força. Eu esqueci de tudo, abri mão de tudo, inclusive da minha esposa. Foi daí a maior revolta dela. Dentro de casa, ela começou a ir contra mim, que eu estava indo muito na igreja, que isso e aquilo. Eu sabia que por detrás daquilo ali era um problema que eu teria que enfrentar. Mas eu dobrei o meu joelho e eu me entreguei ao Senhor Jesus. E graças a Deus, eu tive um encontro com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Deus abriu os meus olhos. Nesse dia, foi um dia glorioso para mim. Um dia que Deus falou comigo que eu sou contigo, Alex. Fica firme. Deus me mostrou que tudo eu podia, só bastava eu crer. E eu fui em frente. Minha esposa ficou, no princípio, contra mim, mas eu não queria olhar para aquilo, eu só olhava para o Senhor Jesus, tendo a certeza que Deus ia mudar, porque era a promessa dele, estava escrito na palavra dele. Eu honro aos que me honram. E eu fui em frente. E fui batizado no Espírito Santo, crendo que Deus ia mudar a minha esposa, a minha família, o meu caminho, a minha história. E foi isso que aconteceu. Minha esposa hoje é obreira, graças a Deus, mulher de Deus. Deus me ensinou a amar minha esposa, a amar meu filho. Deus me ensinou a ter uma conduta, apesar da polícia militar me dar muita bagagem, mas tinha coisas por dentro de mim que precisariam ser mudadas e só Deus podia fazer isso. E eu dou graças a Deus por isso, por ter hoje uma vida abençoada, uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Amém. Olha, quem não gostaria de ter problemas insolúveis, como era o caso do seu Alexandre, policial militar de Santa Catarina, com problemas tão sérios, tão graves, que assola a nossa sociedade? Problema de enfermidade na família, conflitos no casamento, e teve a sua vida restaurada. Vai acontecer isto com os profissionais de segurança e com todos os seus familiares que estiverem conosco neste próximo dia 27, num templo da Universal, onde são prestigiados e homenageados. Afinal de contas, são milhares de pastores, obreiros, voluntários orando e jejuando. Inclusive o pastor Denis, como é que está aí o jejum para que essas pessoas tenham força para estar conosco aí em Santa Catarina, Denis? Pastor Rony, aqui nós estamos na mesma fé, com todo o Brasil, jejuando pelas nossas autoridades, que todos os dias colocam à disposição, da sociedade o risco da sua própria vida. E a gente tem a certeza que no dia 27, quando essa autoridade, esse profissional de segurança, colocar os pés dentro de uma Universal em todo o Brasil, a vida dele será transformada, será abençoada. Então, falo com você que está aí nos assistindo, que faz parte das forças de segurança, seja Forças Armadas, ou Força de Segurança Pública, ou instituição de justiça, você é o nosso convidado todo especial, porque nós, do programa UFP, Universal nas Forças Policiais, junto com os integrantes em todo o Brasil, estamos orando, jejuando, para que o Senhor, a Senhora, a sua família, seja muito abençoada nesse dia 27. Pastor Rony. Ah, eu tenho a mais absoluta certeza. Pastor Sérgio de Alagoas, que está acompanhado do comandante do policiamento ambiental, lá em Alagoas. Pastor Sérgio, vamos orar para que as forças de segurança tenham disposição para estar conosco nesta data, para serem homenageados e tenham a sua fé fortalecida. Por favor, pastor, vamos orar. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor por cada autoridade de segurança. Que o Senhor possa, meu Pai, neste momento, visitar aquele homem, aquela mulher que, neste momento, meu Pai, tem um pensamento suicida, está pensando de uma forma deturpada, talvez querendo tirar a própria vida. Ó, meu Deus, que o Senhor possa, neste instante, socorrer. Talvez esteja até assistindo essa programação. Então, que o Senhor possa alcançar essa criatura, essa pessoa, meu Pai, que pensa em dar cabo da própria vida e que ela possa estar conosco, meu Deus.
nesse dia 27, que o Senhor possa abençoar a cada autoridade que entrar num templo da Igreja Universal do Reino de Deus, em qualquer lugar do Brasil, que o Senhor possa alcançar a cada um. Meu Deus, abençoe os familiares dessas autoridades, abençoe, meu Deus, tudo e a todos, pois nós entregamos em tuas mãos e te agradecemos, porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor já está enviando o livramento a esse policial que participa neste momento desta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Olha, este é o segredo. Acompanhe essa programação todo dia às 18 horas pelas nossas redes sociais. UFP Universal, canal do YouTube, Facebook e no Instagram. E dia 27 de agosto, num templo da Universal, você vai se tornar invencível. Como nós iniciamos essa transmissão falando. Características que são trabalhadas e podem ser trabalhadas no Senhor e na Senhora. Então, a sua vida tem jeito. Estejam conosco nesta data para receber o prestígio, a homenagem e as nossas orações. Um forte abraço e até uma próxima.